Alô, Psi! Hoje é dia de quê? De cafezinho com esquemas. Então vamos lá. O que é que o terapeuta do esquema pode estar esquecendo de analisar e que é tão importante quanto saber os esquemas do cliente? Fica aí, confere. Então, Psi, o que acontece com os esquemas aí do nosso cliente e o que é importante a gente saber além dos esquemas? Vamos pensar o seguinte, a nossa preocupação é entender os esquemas, porque justamente quando a gente entende os esquemas desadaptativos do nosso cliente é que a gente pode chegar nas necessidades não atendidas, ou seja, o que ele está precisando, o que ele está buscando com aquele esquema que não foi atendido lá atrás e que precisa ser atendido. Então, é de fundamental importância a gente entender os esquemas. E vamos pensar, por exemplo, aí um cliente que tem um esquema de privação emocional, a gente precisa entender que ele tem esse esquema, perceber que ele tem esse esquema nas relações para poder trabalhar essa necessidade dele de atenção, de afeto, de cuidado, que muitas vezes pode ser uma privação de cuidado. Então a gente precisa entender quais que são as necessidades que muitas vezes nem ele sabe. Mas o que acontece com outras nuances aí que o terapeuta pode deixar escapar? Os processos de enfrentamento são muito importantes, porque os processos de enfrentamento é como o cliente reage a essas ativações esquemáticas. E os processos de enfrentamento sempre vão levar o cliente na direção da perpetuação do esquema, por mais diferente que eles pareçam. Então tem um capítulo do livro que é da Kelly Paim, de Terapia de Casal, acho que foi a Aline Reis e a Rossana Andriola, que elas colocam a metáfora de que o esquema é como se ele desse uma direção, mas os processos de enfrentamento é que vão escolher os caminhos. E o ponto de chegada a gente já sabe, a perpetuação esquemática ou a química esquemática. Então a gente precisa entender como é que aquela pessoa reage aos esquemas. O que ela faz? Ela luta, vamos pensar na privação que eu trouxe. De repente ela vai para uma relação e fica tão demandante que acaba então gerando no parceiro a vontade de não atendê-la, ou ela evita a relação, ela foge, ou talvez ela vai para uma relação já mais resignada e aí vai para uma relação justamente que não tem capacidade de suprir as necessidades dela, com essa, enfim, acaba perpetuando aí a privação também. Então, por mais diferentes que pareçam esses processos, todos eles vão na direção da perpetuação esquemática. Então, a gente precisa entender como o cliente reage a essas ativações para poder intervir nesse comportamento, porque os esquemas a gente vai trabalhar sobre eles com vivências, principalmente vivências para poder chegar nessas memórias emocionais, mas a gente vai trabalhando e vai modificando eles aos poucos, porque são memórias muito antigas, muito enraizadas no lobo límbico, então a gente vai ir mexendo nelas, trabalhando com cuidado, com respeito, mas a gente já pode trabalhar sobre os modos de enfrentamento, fazer com que o cliente se dê conta de que são estratégias autoderrotistas. Então vamos prestar atenção nos modos de enfrentamento, nesses processos de enfrentamento do nosso cliente, para que a gente possa pontuar e eles não se envolvam mais tanto em estratégias aí autoderrotistas, tá certo? Então, diz pra mim se ficou claro, se ficou com dúvida, deixa nos comentários e a gente vai trocando. Um beijo grande e até o nosso próximo cafezinho com esquemas.